Oi, mana. Eu vou fazer umas perguntinhas pra você. Que tipo de material você usa? Você usa lixo, usa papel, usa o quê? Oi, Alice, tudo bem? Muito obrigada pela entrevista. Eu achei suas perguntas assim super importantes para mim de responder. Eu uso vários tipos de material. Eu acho que assim o que eu mais me apaixona é quando eu acho uma coisa que ainda não é material. Então, quando eu consigo descobrir num elemento da natureza ou do lixo uma possibilidade de transformar aquilo que não é material em material. E aí, por exemplo, uma garrafa PET, necessariamente, ela não é um material, ela é só uma garrafa PET. E aí eu pego uma garrafa PET que serviria para guardar uma água mineral ou para guardar um refrigerante e eu transformo ela em material. E aí depois de transformar em material, eu transformo num objeto, que é esse bracelete, por exemplo. Então o que eu mais gosto é de olhar para coisas que estão excedentes no mundo, que são sobras, que estariam ocupando espaço e transformar isso que estaria indo para o lixo para engasgar tartarugas e peixes, transformar isso em material e depois transformar isso num objeto que pode ser uma joia ou pode ser uma trama bem bonita, olha, para fazer uma cortinona assim para um quarto de criança, ou para fazer uma performance. Isso que me apaixona muito é transformar coisas que não são materiais em materiais e depois transformar isso em objetos. Você usa mais alguma coisa? Você usa terra, você usa alguma fruta, você usa o quê? Eu amo usar casca, olha, aqui eu escrevo palavras, ó, aqui tá escrito construção, ó, construção. Eu escrevo palavras em irmãos, ó. Eu escrevo palavras em cascas de cabeça de alho. Desejo, ar. Então eu uso muito, assim, casca de alho eu achei numa feira, eu fui numa feira e vi que estava cheio de casca de alho no chão, porque eles vendiam alho descascado e sobrava essa casca. E achei que essa casca é o papel mais bonito que eu já escrevi. Então eu uso casca de alho, eu uso terra, eu uso raízes, beterraba, cenoura, nabo, cúrcuma e repolho roxo. Eu uso tudo que está ao meu alcance que eu posso transformar em material, assim, e que eu posso também gerar um novo significado, né? Por que será que a beterraba é só para comer? Será que eu não posso desenvolver uma joia de beterraba e a gente comer depois essa joia, mas primeiro a gente botar ela no pescoço? Então esse é o meu lugar. O que você faz para transformar esses materiais em joias ou em outras coisas? Joia, a palavra joia significa menor tamanho para maior valor. Então, quando eu resolvi que eu queria ser joalheira, eu queria fazer objetos muito pequenos e delicados e que tivessem muito valor e significado. Então eu escolhi fazer joias de coisas do lixo, porque aí eu estava transformando esse significado da palavra joia, dizendo para o mundo, joia não é só pedra preciosa, rubi, esmeralda, diamante ou ouro e prata. Joia é o que a gente quer que seja joia. Então se a gente quiser que, sei lá, uma boneca que perdeu as pernas e que tá, sei lá, que se acabou, que quebrou, vire uma joia, pegue os caquinhos dessa boneca e faça ela virar uma joia, isso pode ser uma joia. Joia é o que a gente decide que vai virar uma joia, um objeto pequeno e de muito valor. Então eu me apaixono muito por essa joalheria de fazer coisas com materiais diferentes, sabe? Como por exemplo esse colar aqui, que é feito de, não é material reciclado, mas é feito de lantejoulas de flores.
É um colarzão grandão, assim, bem pomposo. Por que você começou a usar plástico e lixo? Porque tem uma responsabilidade muito grande com isso. O mundo não aguenta mais plástico. Tudo vem embalado no plástico. Então, quanto menos coisas embaladas a gente consumir, quanto mais a gente for levar a nossa caixa, a nossa bolsa até a feira e comprar direto do produtor, né, de preferência orgânica, que planta aquele alimento e que a gente não precisa ficar comprando tudo ensacado, biscoito, macarrão, tudo industrializado ensacado, melhor. Mas ninguém consegue fazer isso, então o mundo está cheio de lixo. É um lixo que não acaba mais, que já entupiu os oceanos, já acabou com as tartarugas, já acabou com várias espécies marinhas, já intoxicou todo mundo e o mundo não está suportando mais a quantidade de lixo que tem. Então eu acho que para mim, é um trabalho de transformar uma coisa que não está mais dando certo no mundo. Então, se cada vez que eu faço um bracelete desse que gasta 5 garrafas, eu estou deixando com que 5 garrafas não fiquem abandonadas nesses lixões, podendo chegar no mar e virem um objeto com significado. Você começou a trabalhar isso, mano? Eu comecei quando eu era criança. O meu pai me levou para uma aldeia indígena e eu fiquei muito impressionada que os índios faziam os seus colares com os materiais da natureza. Eles não compravam nenhum material. Então eles pegavam cipó, as sementes, as tramas das árvores, sabiam colher na lua certa, na lua nova, na lua cheia, cada coisa da natureza e fazer todas as suas cestarias, os seus tapetes, as suas roupas, né, que eles precisam de mantas, assim, de certas roupinhas às vezes, suas redes, os seus colares, com as coisas que a natureza dá, né? E aí quando eu voltei eu falei, o que a minha natureza me dá? Assim, na época eu morava num apartamento, né? A minha natureza não tinha, assim, eu não tinha acesso à floresta, nada disso. Então eu comecei a criar com o que a natureza da cidade dá, que é o lixo. E aí desde criança eu comecei assim. Depois eu fiquei muito doente quando tinha 12 anos. E aí quando eu fiquei doente, eu fiquei sem poder ir para a escola porque eu estava muito mal mesmo. E aí eu tive que fazer uma cirurgia e nessa época eu ficava fazendo colar 10 horas por dia. E aí eu consegui me curar dessa minha doença fazendo colares. Então foi assim que eu comecei e foi assim que eu decidi trabalhar com esses materiais. A minha primeira performance, que foi a sua outra pergunta, foi uma performance chamada Desembrulho Poético. Foi quando eu fiz o meu primeiro livro em 2010 e eu fiz essa performance para lançar o livro. Toda vez que eu tenho que lançar um livro, como você já participou da performance do Ritos do Nascer ao Parir, ou lançar uma coleção, ou lançar alguma coisa no mundo, eu faço uma grande performance como se fosse o parto desse objeto no mundo. Então a minha primeira performance eu ficava embrulhada num papel japonês todo cheio de poemas de 20 metros, que chamava Desembrulho Poético. O Mulher Raiz e o Mulher Reciclagem, eu acho que estão tudo a ver com o meu projeto. Pode contar um pouco para os meus amigos? O Mulher Raiz é um projeto que surgiu porque eu não queria mais os mesmos materiais nas minhas joias, garrafa PET. Eu estava um pouco cansada, eu estava já há muito tempo fazendo joias com esses materiais. E eu queria fazer joias de comestíveis, que a gente pudesse vestir a joia e depois comer uma salada com esse colar, sabe? Assim, lavar direitinho e comer. E aí eu comecei fazendo com a beterraba, foi bem lindo. E aí eu comecei a entender que se relacionar com os alimentos dessa forma, como se eles fossem materiais, em vez de eles serem só comida, é se relacionar com uma força da terra, sabe?
A beterraba traz uma força, assim, da cor vermelha, da textura, da forma, uma força de que a gente pode alcançar o que a gente quer, de que a gente tem esse sangue correndo nas nossas veias para alcançar tudo que a gente quer. Depois a cenoura me trouxe uma coisa muito mais suave, de comemorar, de festa, de baile, de princesa. E aí eu fui indo, o nabo me levou para um lugar assim mais espiritual, como se fosse uma maga da montanha. E a cúrcuma me levou para um lugar como se eu fosse uma borboleta. E aí eu fui interagindo com esses materiais e entendendo os recados que eles me davam. A mulher reciclagem já é um personagem que eu criei para dar voz a essa questão do lixo e da reciclagem, da importância da gente ter consciência em relação à quantidade de consumo de lixo que a gente tem e para a gente criar e ser criativo, né? Porque a criatividade é o que pode mexer nessa estrutura que está tão machucada do mundo. O mundo está machucado, ele está com muito lixo, ele está com muita água poluída, ele está com muita doença, ele está com muito produto industrializado. Então a Mulher Reciclagem fala sobre tudo isso, como que criativamente a gente pode superar esse lugar do mundo cansado, do mundo que está cansado dos mesmos hábitos, dos mesmos comportamentos, e a gente tem que, através da nossa criatividade, como você faz as roupinhas, pega uma meia e transforma em um monte de roupinha para as suas bonecas, sabe? É assim que a gente tem que solucionar os problemas, com alegria e criatividade. É isso.